Mas como nós temos aprendido, temos que ser fiel ao Espírito Santo. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em João 14. Não vai deixar de ser um estudo, mas vai ser Bíblia da mesma maneira. Amém. João capítulo 14. Falei para a irmã Lida, não, vai ser ministrado. Depois, não, é do estudo. Mas eu estava no conflito ali comigo mesmo e o Espírito Santo. Irmãos, vamos fazer a vontade do nosso Senhor. Aleluia! Porque Ele tem uma palavra no nosso coração nesta noite. João capítulo 14. Amém? Amém. Diz assim a partir do verso 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém? Glórias a Deus! Vamos fazer um assento nesta noite. Aleluia! Com esta palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, João capítulo 14, Jesus ele trabalha 3 pontos importantes. Ele apresenta apontando um destino, mas também ele revela um caminho e promete um amigo. Então João 14, Jesus ele faz um apontamento de destino, ele revela um caminho, mas ele também promete um amigo. E nós sabemos que o ministério de Jesus não foi um ministério longo. O ministério de Jesus foi um ministério curto. Jesus viveu nessa terra durante 33 anos. E a Bíblia diz que durante 30 anos, a Bíblia não narra tanto como foi a história de Jesus. Só narra que ele nasceu, ao 8º dia foi circuncidado. Depois narra com 12 anos que ele estava no templo ensinando os doutores. E dos 12 até o 30 não fala mais nada. A Bíblia diz que com 30 anos Jesus iniciou o seu ministério. E nós bem sabemos que dentro daquela cultura um sacerdote iniciava o seu ministério, o ofício sacerdotal com 30 anos. Então Jesus iniciou o seu ministério com 30 anos. E a Bíblia diz que o seu ministério que se inicia com 30 anos, se dá início, pontapé inicial com Jesus sendo batizado no Jordão pelo profeta João Batista. A Bíblia diz que ele desce as águas, a pomba desce sobre ele, como ali profetizou o profeta Isaías. E a Bíblia diz que do céu veio uma voz dizendo: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus era o Filho de Deus encarnado entre os homens. E João, ele corrobora para isso, dizendo que Jesus, no princípio, era o Verbo, e ele estava com Deus e era Deus. Então Jesus, ele não é simplesmente um homem dentro da humanidade, mas Jesus, ele também é Deus. Jesus não era 50% homem ou 50% Deus. Porque Paulo vai dizer em Colossenses 2,9 que corporalmente ele tinha e carregava a plenitude de Deus. Ou seja, ele era 100% homem e 100% Deus. Jesus é o Verbo encarnado, o Filho de Deus que se fez carne e habitou entre nós para nos conceder o quê? O propósito da salvação. Jesus ele vem com o propósito de morrer na cruz do Calvário. Então em todo tempo, em todo momento, Jesus ele está apontando para a cruz, para o seu propósito. Porém, quando Jesus iniciou o seu ministério, nós bem sabemos que ele chamou 12 homens. 12 homens que ele escolheu a dedo. E a Bíblia diz que esses 12 homens eram chamados para ser seus discípulos. E naquele tempo, um discípulo ele aprendia aos pés do seu mestre. Ele era ensinado pelo seu mestre e seguia o caminho que o seu mestre ensinava. Então os 12 que Jesus chamou, ele chamou com propósito. Por quê? Porque ele sabia: o meu ministério é um ministério terreno e passageiro, que vai gerar um fruto para a eternidade, mas eu sou passageiro. Então ele levantou 12 homens para o quê? Para dar sequência no seu legado.
Então Jesus deixou um legado nesses homens, para que eles continuassem dando sequência. E Jesus, por saber que sua partida estava próxima, aproximadamente 3 anos depois, que iniciou sua ministério 3 anos e meio depois, nesse intervalo de tempo ele começa a instruir acerca do fim. E a Bíblia diz que a partir de João 14, segundo o historiador João, ele vai começar a narrar os seus últimos acontecimentos, vai dar suas últimas instruções para os discípulos. E a Bíblia diz que no capítulo 14, Jesus já no fim da sua caminhada, ele vai dizer para os seus discípulos: olha, não se turbe o vosso coração. Aleluia! João 14 não é um capítulo para deixar o crente triste, mas é para trazer esperança ao coração daquele que serve a Cristo. João 14 é um capítulo de esperança para aquele que serve a Deus. João 14 não veio trazer tristeza e desânimo, mas ânimo e esperança, para que a gente olhe para o alvo, que é Cristo. Nós olhamos para João 14 e podemos se perguntar: qual é o propósito de João 14? Era Jesus alinhar o coração dos discípulos. E por que alinhar? Imagine você conviver com uma pessoa há 3 anos e meio, e você saber por ela que ele está indo, partindo, indo embora, e você vai sentir aquela saudade da pessoa. Os discípulos aprenderam a amar Jesus. Os discípulos aprenderam a conviver com Jesus. Aprenderam a ouvi-lo, a obedecer e a segui-lo. Então imagine você conviver com o seu mestre 3 anos e meio e falar: estou indo embora. E você saber que é de uma forma dolorosa na cruz do Calvário. Os discípulos não aceitaram muito bem. Os discípulos tiveram dificuldade, porque o próprio Pedro, ele vai dizer no caminho: olha, Senhor, onde de ti acontecer isso? Eu te protejo. Jesus vem no Pedro como uma pedra de tropeço e diz: ei Pedro, longe de mim, Satanás, porque para mim é uma pedra de tropeço. Porque Jesus, ele sabia bem o seu propósito não era o trono de Roma, não era o trono de César ou o trono da Judéia, mas era o Calvário. E Jesus, ele começa a dar as últimas instruções para o colégio apostólico, os 12. E ele inicia dizendo: olha, não se turbe o vosso coração. Não se perturbe porque eu vou embora, porque eu tenho uma promessa, eu estou indo. Aleluia! Eu morro, mas ao terceiro dia ressuscito. Eu vou, mas eu voltarei. Porque a minha promessa, ela não tem prazo de validade. A minha promessa, ela não morre. Eu prometo hoje, mas eu vou cumprir. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Porque não era só crer em Deus. Porque como crer no Deus Pai se eu não crer no Filho? Jesus é aquele que está dizendo: creia em mim, creia na minha promessa, mas também creia no meu Pai, aquele que me estabeleceu para cumprir a promessa, para estabelecer a promessa. O que Jesus está dizendo é: não se turbe o vosso coração, não fique angustiado porque vou embora, não fique preocupado porque vou partir, porque eu vou partir, mas eu vou permanecer com vocês. Aí Jesus vai dizer no verso 2: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar um lugar. Aleluia! João 14, Jesus fala sobre 3 pontos importantes que eu pontuei no início. O primeiro, ele fala de um destino. O segundo, ele fala de uma revelação do caminho para chegar até o destino. E o terceiro, ele promete um amigo, um consolador. O primeiro destino, nós precisamos entender que Jesus não está apontando para algo que é terreno. Porque a todo momento Jesus está apontando: o destino não é aqui. O destino do crente que serve a mim não é aqui. O destino do cristão não é aqui. E o primeiro ponto que ele levanta é: não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes também no meu Pai. E por que, Jesus? Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. O que Jesus está dizendo é: o seu descanso não é aqui, o seu repouso não é aqui, o seu destino não é aqui. E por que destino? Porque nós somos feitos de corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo. E o nosso espírito chegará uma hora que voltará a Deus, o nosso corpo voltará ao pó. Mas Jesus, ele diz que a nossa alma tem um destino eterno. E ele vai dizer em Mateus capítulo 7: entrai pela porta estreita e permanecei no caminho estreito, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à condenação, mas estreito o caminho que leva à vida, à salvação. Jesus apresenta 2 caminhos, 2 portas e 2 destinos. Quando você entrou pela porta estreita do Evangelho e permanece no caminho estreito do Evangelho, o destino é o
céu, o paraíso, onde Deus, o Pai, está entronizado neste momento ao lado do Filho Jesus Cristo. Mas aquele que escolheu a porta larga deste mundo, o caminho largo deste mundo, ele está dizendo: o destino eterno para esse não é o céu, é o inferno. Porque Jesus deixa claro: há um destino para a nossa alma, mas para aquele que me serve é um lugar de descanso. Para aquele que me serve é um lugar de esperança. É por isso que eu disse que João 14 não é um capítulo de desânimo, mas de esperança. E por quê? Porque a esperança do cristão não é ser bem sucedido na terra, mas é ter um lugar com Deus no céu, é ter uma vida eterna, é ter uma morada preparada para mim e para você, como já está no céu. Este é o destino que nós ansiamos. É por isso que Paulo em 1 Coríntios capítulo 15 vai dizer: se nós esperamos Cristo somente nessa terra, somos os mais miseráveis, o homem possível. Porque o que Paulo está dizendo é: eu não só espero a intervenção dele na terra, mas eu espero tocar na última trombeta, ele me chamando para passar uma eternidade com ele. Eu espero ele me chamar e ele voltar. E por quê? Porque o desejo daquele que serve a Cristo, o anseio daquele que serve a Cristo, é saber que ele voltará para nos levar para o destino onde não haverá choro, onde a nossa lágrima vai ser recolhida e enxugada, onde nós vamos trilhar em ruas de ouro. Ele está dizendo: ei, minha igreja, nessa noite eu trago a lembrança, a minha promessa, é a promessa do destino, é a morada que eu já tenho preparado para você. E esse destino é um lugar que não foi ser preparado, mas que já está preparado. Quando Jesus diz: na casa de meu pai há muitas moradas, ele não está dizendo que havia, que haverá, mas que há. Quando nós lemos João capítulo 14, o que nós pensamos? Jesus foi preparar morada. Mas é um pensamento equivocado. Jesus não foi preparar uma morada. Porque quando você lê Mateus capítulo 25, ele vai dizer para aqueles que foram salvos: vinde bendito do meu Pai, para o reino que desde a fundação, ou desde a eternidade, está preparado para vós. Então a morada não foi ser preparada, a morada já estava preparada. Então o destino, a habitação a qual nós teremos no céu, ela não foi preparada por Cristo. Desde a eternidade estava preparada. Então a pergunta é: se a morada já está preparada, o que Jesus foi preparar? Porque ele diz que não foi preparar uma habitação, uma morada, ele foi preparar o lugar. E o que é preparar? No original essa palavra se referia a um rei que antes de viajar pelo deserto enviava seus servos para abrir caminho no meio do deserto, para que quando ele fosse não tivesse nenhum impedimento e nenhum imprevisto no meio da viagem. Então preparar a terra era preparar um caminho para aquele que vem depois de você. E um exemplo disso é o ministério de João Batista, porque Isaías profetizou que diante da sua face enviarei o meu anjo, o meu mensageiro, e ele preparará o caminho para você. Jesus, antes de vir, alguém preparou o caminho para que ele viesse. Quem é esse? João Batista. João Batista foi o responsável por preparar o caminho. Agora, o caminho que João Batista preparou é um caminho físico? Não, é um caminho totalmente espiritual. Porque qual era a pregação de João Batista? Era duas que ele pregava todo dia no deserto da Judéia. Qual era a primeira? Raça de víboras, arrependei-vos e apresentai ao Senhor frutos de arrependimento. O segundo é: arrependei-vos para que os vossos pecados sejam perdoados. Essas eram as duas pregações de João Batista no deserto. Mas a Bíblia diz que um dia Jesus ele vem para ser batizado. Ele olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, aleluia, que tira o pecado do mundo. Ele diz: este aí é que eu vos disse, que vem depois de mim, mas na verdade é antes de mim, no qual eu sou digno de desatar as suas sandálias. O que João Batista está dizendo é: até aqui eu cumpri o meu ministério, agora é necessário que ele cresça e eu diminua. João Batista entendeu que o seu propósito não era ser Cristo. É
por isso que quando questionado, quem é você? É Cristo? Jeremias, um dos profetas, ele diz: eu sou apenas a voz daquele que clama no deserto. João Batista entendeu: meu propósito é preparar o caminho para o Messias. Eu não sou aquele que clama, eu sou a voz daquele que clama. O que João Batista está dizendo é: tem alguém clamando e eu sou apenas o instrumento, o porta-voz, dizendo: ei, o Messias chegou. Eu sou apenas o instrumento para preparar o caminho para o Messias. João Batista preparou o caminho para Cristo vir. Então, em cena, ele não fosse rejeitado, mas bem recebido. Então, pegando este exemplo, quando nós voltamos para o verso de um lugar. Se lembra que eu disse que no original se refere a um rei que envia seus servos para preparar o caminho para a sua viagem? Jesus, ele pegou o caminho contrário. Ele não enviou um servo para abrir caminho. Ele mesmo veio ser. Aleluia! O que Jesus está dizendo é: a morada está preparada desde a eternidade. Porém, alguém comprometeu o que eu tinha para a história da humanidade. Quem? Adão. Porque se a morada está preparada desde a fundação do mundo, quer dizer que antes a minha sua habitação para com Deus na eternidade já está preparada. Porém, Adão comprometeu tudo. E por quê? Porque por Adão veio o pecado, todos nós somos feitos pecadores, e por isso estamos separados, desviados da presença de Deus, desviados, separados, destituídos da glória de Deus. Aí o que Jesus está dizendo? Eu vim ser aquele que prepara o caminho. Aleluia. Eu sou o rei que me fiz plebeu para levar os homens pecadores até um Pai que estavam irreconciliados, separados. É por isso que Paulo em 2 Coríntios 5 diz que o ministério de Cristo é o ministério da reconciliação. O que Jesus está dizendo é: eu não vim preparar, eu não fui preparar uma morada porque já está preparada. Eu vim preparar um caminho para que você chegue nesta morada. Eu vim preparar um caminho para que você chegue na habitação eterna. E por quê? Porque o abismo do pecado te separa de Deus. O pecado te faz ficar longe de Deus, ser separado de Deus. Mas eu sou o mediador entre Deus, o Pai e os homens, a humanidade, aquele que se fez carne e morreu na cruz do Calvário, para dar a vocês novamente vida e vida em abundância. É por isso que Cristo vem. E quando ele entra em cena, ele diz: olha, a casa de meu pai há muitas moradas, já está tudo preparado. Agora eu preciso preparar o caminho. Então por que Jesus tem que vir? Para preparar um caminho até o Pai. Então primeiro ele estabelece o destino. Qual é o destino do crente? Não é o cemitério, é o céu. Porque o destino do crente não é a morte. Aquele que é fiel a Deus, o seu destino não é a morte. Porque a morte é um passaporte para a nossa vida eterna. Então o seu destino como cristão não é a morte. Mas a morte vai ser o veículo que ele vai usar para te levar à eternidade. A morte é o meio que ele usa para te levar para perto dele. É por isso que Jesus está dizendo: eu vou preparar um caminho, vou preparar um lugar, porque a morada que eu tenho para você já está preparada. Aleluia! Então o primeiro ponto, Jesus fala: olha, eu tenho um destino, o seu destino não é aqui. Não existe reencarnação. Na vida passada você era um ladrão, nessa vida você é um pastor, na outra você vai ser um juiz. Não existe seu espírito reencarnar em outro corpo. Não existe, conforme a Igreja Católica Apostólica Romana diz, purgatório. Uma pessoa que fez tudo errado nessa vida vai expurgar todos os seus erros no purgatório. Quando sofrer o suficiente por tudo que cometeu na terra, ele vai para o céu. Isso não existe, não todo mundo seria salvo. Mas Paulo diz: após a morte, segue-se o juízo. O autor de Hebreus diz: é dado ao homem morrer uma única vez. Então não tem reencarnação, não tem purgatório. Após a morte tem o juízo. Então o destino da nossa alma, ele é decidido pelas escolhas que temos enquanto temos fôlego de vida. É por isso que sempre Jesus está apontando: entre pela porta estreita, permaneça na porta. Porque a decisão que eu tomo com fôlego de vida vai me levar a uma consequência eterna: ou o céu ou o inferno. Se eu rejeito a graça, inferno. Se eu recebo a graça, o presente da salvação, destino o céu.
Então Jesus ele está dizendo: destino para vocês que me servem, por isso vocês não precisam ficar chorando agora, é o céu. Segundo, aí Jesus fala: olha, aonde eu estiver, vocês estarão também. Porque se ele é o noivo, como pode ele estar separado da noiva? Vai chegar o momento que ele vai levar a noiva para reinar com ele, para se assenhorear com ele, para ceiar com ele. Porque ele está preparando uma noiva para viver uma eternidade com ele. Então ele diz no verso 4: onde eu estiver, vocês estarão também. Aí no 4 ele diz: vocês já sabem para onde vou e já sabem o caminho. Aí Tomé, daquele jeito sincero que era, fala: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, nem sabemos qual é o caminho. Porque Deus tem prazer de responder perguntas sinceras. Deus tem prazer de responder perguntas sinceras. Jesus olha para Tomé e ele fala o grande dito que nós bem sabemos no verso 6: eu sou o caminho. Aleluia! Eu sou a verdade. Eu sou a vida. É por isso que Jesus não vai preparar a morada, porque ela já está preparada. O que Jesus veio fazer é apresentar um modelo que me leva até o destino. Então o que Jesus está dizendo é: o destino já está preparado, mas eu sou o caminho, o modelo que você tem que seguir para chegar até o alvo, que é o destino. Aleluia! Então, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, quer dizer que Ele é o único mediador que pode nos levar até o Pai. É por isso que Paulo vai escrever para Timóteo dizendo: Timóteo, há um Deus e mediador entre Deus e os homens, que é Cristo, o homem. Cristo é o único que pode salvar a sua alma. Se você não deposita a sua fé em Cristo, você não entrega a sua vida para Cristo, você não reconhece a Cristo, você não entregou sua vida para o Pai, não é reconhecido pelo Pai e não será salvo pelo Pai. É por isso que ele está dizendo: eu sou o caminho, Tomé. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Por que eu sou o caminho? Porque não há outra rota para você seguir para chegar até o Pai. E por que não? Porque ele diz: eu revelo o Pai. Eu vim estabelecer uma visão de quem é o Pai. Então o que Jesus está dizendo: eu sou o caminho, eu sou o molde que você tem que trilhar para chegar até o Pai. E qual o caminho que Jesus seguiu? Um caminho de desobediência? Não, ele foi diferente do primeiro Adão. Sendo ele o segundo Adão, como Paulo diz em Romanos 5, ele seguiu um caminho de obediência, de fidelidade, de humildade. Porque Paulo diz que, sendo ele na imagem de Deus, não usurpou ser igual a Deus. E esta palavra usurpou tem dois significados. O primeiro é tomar à força aquilo que não é seu. O segundo é guardar a todo custo aquilo que você tem. Primeiro, Jesus não precisa tomar à força aquilo que ele já lhe é de direito. Porque se ele é Deus, por que ele precisa tomar algo que é de Deus? Quem tentou usurpar o lugar de Deus e tomar à força foi Satanás, enquanto estava no céu, e não deu certo. Então, a segundo ponto se refere a Cristo. Paulo está dizendo: se usurpar é se apegar a todo custo, ele está dizendo: ele não se apegou a todo custo. Ele não se apegou a todo custo ao quê? A sua coroa, ele tirou. Ele não se apegou a todo custo o quê? A sua glória que ele tinha no céu, ele se despiu dela. Ele não se apegou a todo custo ao seu trono de glória onde ele estava sentado. Não, ele tomou uma decisão: eu vou para a terra. Mas eu não vou para a terra com a glória de Deus. Eu vou na plenitude de Deus, na natureza divina, mas eu vou me manifestar como homem. Aí Paulo diz: ele sendo Deus, não teve por usurpação, ou seja, não se apegou a todo custo àquilo que tinha, mas sendo em forma de Deus, tomou a forma de homem, semelhante ao servo, e foi obediente até a morte de cruz. O que Paulo está dizendo: se ele é o caminho, qual é o modelo que ele apresenta? É ser obediente até o fim. É ser fiel e ser fiel até o fim. É ser submisso e ser submisso até o fim. Porque ele diz: tudo que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas provém do Pai. Jesus era totalmente dependente do Pai e totalmente dependente do Espírito Santo. Aleluia! Quando Jesus diz: eu sou o caminho, se você não seguir este caminho, você não chega até o Pai, é porque Ele é o modelo que você deve seguir.
É por isso que Isaías vai dizer que Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, levou sobre si. A Bíblia diz que Ele foi traspassado, moído, aflito de Deus e oprimido. Um castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros. Aí Ele diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. E por que pisadura? Porque Ele seguiu um caminho de obediência. Quando a multidão quer empurrar Jesus para o trono, Ele diz: eu vou para a cruz. Ele seguiu um caminho de fidelidade, de obediência. Quando as pessoas queriam parar o propósito de Cristo, Ele dizia: eu vou sair deste ambiente e vou continuar olhando para o propósito que o Pai estabeleceu. O que Jesus está nos ensinando é que o caminho que deve ser seguido para chegar até o Pai não é o caminho de uma religião, o caminho de Maria, de José, é o caminho de Jesus Cristo, Filho de Deus vivo. Não é o caminho de Maria, porque Maria é mãe de Jesus, homem, não mãe de Maria, Deus. Porque ela não é mãe de um Jesus que é Deus, mas mãe de um Jesus que é homem. Então Maria não é mãe de Deus, Maria é mãe de Jesus, homem. Então Maria não pode te levar a salvação, só Jesus. Santo algum pode te levar a salvação, só Jesus. Porque uma vez eu vi um pregador e eu guardei para mim, ele disse: Jesus como homem tinha mãe, mas não tinha pai. Foi adotado por José. Mas Jesus como Deus tinha um pai, mas não tinha mãe. Então Jesus como Deus, irmão, não tem mãe. Ele só tem um pai que enviou a essa terra. Mas como homem, ele teve Maria, sua mãe, que o gerou, e o seu pai José, que o adotou. Então nós precisamos entender que o caminho que Jesus estabelece é um caminho como homem, mas também como Deus. Jesus é aquele que se apresenta como o único Salvador da humanidade. Independente do que as pessoas digam lá fora, só Ele pode salvar a sua alma. Então entenda que Jesus, ainda que seja homem, Ele veio como Deus. Qual era a profecia de Isaías? O menino nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O que Isaías está dizendo é: o menino nasce, ou seja, é natureza humana. Mas ele diz: um filho é dado, ou seja, é natureza divina. Porque como um menino que nasceu no ventre de uma mulher, ele carrega uma natureza humana. Mas como um filho que é dado, enviado, manifestado, encarnado, ele é Deus. O que Isaías está profetizando é que ele viria não só como homem, mas também como Deus. Não só como Deus, mas também como homem. Então o que Isaías está nos apontando é que este caminho é um caminho vivo, não morto. Não é um caminho que um dia tem vida, outro dia está morto, e se você não seguir, você não pode alcançar. O que ele está dizendo é que este caminho permanece até que tudo seja findado. Então, enquanto temos vida, se andarmos no caminho que é Cristo, alcançamos o destino que é a morada qual o Pai tem preparado para mim e para você. Então, entenda que Ele é o Filho que o Pai enviou, mas é o homem que nasceu de Maria. Então, Jesus, Deus, não nasceu. Jesus não nasceu porque Ele seria uma criatura, mas o corpo de Jesus nasceu e foi criado. Porque o corpo tinha um prazo de validade. Um dia vem à terra, cresce, nasce e morre. Mas só que Jesus, como Deus, Ele tinha vida eterna. Ele é aquele que comunica a vida. Então Ele é o Espírito vivificante, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Ou seja, Ele comunica a vida e não recebe vida. Então Cristo, Ele foi encarnado e manifestado à terra, não criado. Porque se Ele foi criado, Ele é criatura. Mas se Ele é manifestado, como disse João, o verbo se fez carne, ou seja, manifestou-se entre nós. Isso quer dizer que Cristo é aquele que é enviado a essa terra. Ele tem um corpo de homem, uma natureza humana, mas também carrega a plenitude divina por Deus. Então, como Deus, Ele recebe adoração. Como Deus, Ele manifesta o caráter de Deus e o poder de Deus. Mas como homem, Ele se angustia, Ele chora, Ele se sente entristecido, Ele se sente largado, abandonado. É por isso que diversas vezes você vai ver um Jesus com uma natureza humana, mas um Jesus com uma natureza divina.
Mas só que esse Jesus é o único que pode salvar a sua alma. É por isso que ele está dizendo: eu sou o caminho. Aí ele diz: eu sou a verdade. E por que a verdade? Porque quando Felipe diz: ei, Senhor, nos mostra o Pai que nos basta, ele diz: Felipe, quem vê a mim, vê o Pai. Então você não precisa ver uma imagem, uma escultura. Você precisa olhar para o Filho e você vai enxergar o Pai. Quando você olha para Cristo, você vê o Pai. É isso que ele está dizendo: Felipe, por que você pede para ver o Pai, se você está olhando para mim? Porque quem vê a mim, olha, vê o Pai. Quem me enxerga, enxerga o Pai. Porque eu sou uma revelação perfeita de quem é o Pai. É por isso que Paulo em Colossenses 1,13 diz que ele é a imagem do Deus invisível. Cristo é a imagem perfeita, uma revelação especial do Pai. Então você quer conhecer o Pai, o caráter do Pai, olhe para o Filho. O que Jesus está dizendo é: você não precisa conhecer o Pai. E você não vai conhecer o Pai se você não me conhecer primeiro. Porque se você não me conhecer e não me receber, você não chega até o Pai. Então o que Jesus está ensinando para Felipe e para nós é: eu sou a verdade. Qual verdade? Uma verdade que revela o Pai, a vontade do Pai, o caráter do Pai, o que o Pai quer de mim e de você. Uma verdade que liberta, porque ele diz em João 8: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é que liberta? A verdade de Cristo. A verdade que quebra as algemas do vício, o pecado, que quebra o espírito da morte que tem te oprimido. Ou seja, o que ele está dizendo: eu sou a verdade que te leva até o Pai. Não é uma verdade relativa que o mundo te apresenta de uma ideologia. Mas eu sou o caminho, mas eu também sou a verdade que te leva ao Pai, que te leva à salvação. Ele é a verdade viva e eficaz, que penetra juntas e medulas e faz você entender e discernir o que vem do seu espírito, o que vem da sua alma. Jesus é essa verdade. Mas ele diz: eu também sou a vida. E porque eu sou a vida, Jesus está dizendo: eu sou a vida que entreguei a minha vida para que você tivesse vida. Eu vou repetir, ele está dizendo: eu sou a vida que entrego a minha vida para que você tenha vida. Jesus é aquele que tem vida eterna. Ele está olhando para mim e para você, vai para o inferno, mas ele diz: Pai, eu vou entregar minha vida. Eu tenho direito de eternidade, eu tenho direito de vida eterna. Eles estão condenados ao inferno, mas eu vou mudar a história. Você é aquele que vai trazer um decorrer de história diferente na vida da humanidade. Pai, eu sei que eles merecem o inferno, eu sei que eles merecem a sua ira, mas eu vou tomar o cálice da ira que é do Senhor sobre a humanidade, sobre os meus ombros. Porque quando você olha Jesus do Getsemane dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. A pergunta é: que cálice é esse? Sabe que cálice é esse? É um cálice de ira. Mas a ira de quem, irmã Paloma? A ira do mundo? A ira de Satanás? A ira do pecado contra Cristo? Não. É a ira do Pai contra a humanidade. Então o cálice que é derramado sobre Cristo, o sofrimento que é derramado sobre Cristo, não é o medo de Satanás, ou o ódio de Satanás contra Cristo. Não é o pecado tentando imputar dor em Cristo. Porque Isaías 53 diz: Deus agradou moê-lo. Ou seja, o cálice de ira que Jesus toma é do próprio Pai. Mas esse cálice era de quem? Era meu e seu. É por isso que ele está dizendo: eu sou a vida. Eu sou aquele que sou a vida, mas por um momento fui até o mundo dos mortos. Porque se ele é a vida, ele não morre. O corpo dele morreu, mas Jesus permaneceu com vida. E no terceiro dia, quando todo mundo achou que estava tudo acabado, Maria Madalena vai até o sepulcro e a pedra está retirada. Aí o anjo lhe pergunta para ela: Maria Madalena, por que você procura entre os vivos? Perdão, procura entre os mortos aquele que vive. Por que você está procurando na sepultura aquele que já está prestes a sentar no seu trono? Por
que você está buscando naquilo que está morto? Ou naquilo que coloca o morto, como Jesus que já está ressurreto e vivo? Jesus é a vida que morreu, entregou-se na cruz do Calvário para nos dar vida. Levou sobre si uma ira que não era para ele, mas ele falou: a cruz não é minha, mas eu tomo sobre mim. O pecado não era meu, mas pode Pai imputar sobre mim. A dor e o sofrimento não era meu, mas eu escolho tomar sobre mim tudo aquilo que viria sobre eles, para que o Senhor salve, para que o Senhor liberte, para que o Senhor transforme. Ele está dizendo: ei, eu tomei o cálice da ira sobre mim, para que você se assente à mesa da comunhão, para que você alcance a salvação e viva uma vida eterna com Deus. Então Jesus é a vida que entregou a sua própria vida para nos dar vida, e uma vida que é eterna. Mas a pergunta é: o que é vida eterna? Aí então alguns respondem: vida eterna é passar a eternidade com Deus. Não somente isso, porque em João 17, quando Jesus faz a sua oração, ele diz: a vida eterna é esta, que conheçam o Senhor eternamente. Sabe o que vai ser vida eterna, irmão? Você conhecendo Deus dia após dia, dia após dia, dia após dia. É por isso que essa mensagem nos traz esperança. Sabe por quê? Porque lutamos para conhecer Deus na terra, mas só que conhecemos Ele na terra de uma forma limitada. Porque disse Moisés, Êxodo 20, quem vê a face de Deus morre. Ou seja, ele está dizendo: quem vê Deus em sua glória, em sua plenitude, como Ele realmente é fulminado na hora. Mas só que ele diz que chegará um dia que teremos um corpo glorificado e adentraremos nas mansões celestiais para ter uma vida eterna. Ou seja, com o corpo glorificado conheceremos Ele como dele, somos conhecidos. É por isso que Paulo em 1 Coríntios 13 diz: vemos por espelho e por enigma, mas chegará um dia, igreja, que eu e você veremos Ele face a face, porque conhecemos Ele em parte, mas conheceremos Ele como dele. Somos conhecidos, ou seja, se Ele nos conhece plenamente, conhece o nosso assentar, o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso dormir, o nosso pensar, o nosso falar. Chegará um dia que nós conheceremos este Deus de uma forma plena e não de uma forma parcial. Enxergaremos Ele face a face e viveremos uma eternidade conhecendo quem Ele é. É esta vida que Jesus comunica. Não é uma vida de riqueza terrena, mas é uma vida de riqueza celestial. É por isso que as ruas são de ouro. Por que no céu a rua é de ouro? Porque Jesus estava dizendo para mim e para você: aquilo que domina o coração do homem na terra, você vai pisar no céu. Aquilo que domina o coração de reis, de governantes, de homens e mulheres na terra, você vai pisar no céu. E por quê? Porque no céu aquilo que é da terra não tem valor algum. O que brilha lá não é o ouro que nós vamos pisar, é a glória da presença de Deus, é a glória da presença de Deus, é a glória da presença de Deus. O que vai brilhar lá, irmão, não é o ouro que nós vamos pisar, mas é a glória que a igreja vai refletir de Cristo. É por isso que lá o ouro não reflete, não vai precisar de sol, porque a luz vai vir da própria glória do Pai, do Filho, do Espírito Santo e dos seus escolhidos, seus eleitos, que refletirão a sua glória. É por isso que Paulo, em 2 Coríntios capítulo 3, 18 diz: mas nós, como um espelho, refletimos a glória de Deus e somos transformados de glória em glória, como na imagem do Senhor pelo Espírito Santo. O que Paulo está dizendo, nós temos um aperfeiçoamento diário. Diariamente, quando você vem para a oração, você vem para o culto, você recebe a palavra, você vem para a escola bíblica dominical, você busca na sua casa, você medita na sua casa, isso está sendo um aperfeiçoamento diário da glória de Deus. É por isso que ele está dizendo: não deixe de vir para o culto, não deixe de buscar. E por quê? Porque enquanto você está buscando, eu estou aperfeiçoando a minha glória em você. Porque a glória não é do Bruno, a glória não é sua, mas o que ele está dizendo, como um espelho, refletimos a glória que é dele. Então a glória não é nossa, a glória é dele, mas reflete
está dizendo, nós somos um espelho. O que o espelho faz? Reflete a imagem daquele que está na frente. O que ele está dizendo, você é um espelho, que eu reflito a minha imagem, a minha glória. Você é um espelho, não, você não é a pessoa que está na frente do espelho. Você é o espelho que eu estou refletindo a minha glória. Mas no céu, esta glória vai ser eterna, vai ser plena. É por isso que estamos num aperfeiçoamento diário, para que quando chegar no céu, nós possamos contemplar uma glória que é palpável, visível, tangível. Então por isso Jesus está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E o engraçado é que essa expressão, eu sou, é a mesma expressão que Deus usa para falar com Moisés. Êxodo capítulo 3, capítulo 4, quando Deus chama Moisés, ele diz, mas se eu vou perguntar quem me enviou, o que eu digo? Diga que eu sou o que sou, te envio. No original, basicamente, na sua essência, ele está dizendo, Moisés, eu sou tudo aquilo que você precisa que eu seja, na necessidade que você tem. Aí quando Jesus entra em cena, só João escreve isso. Jesus diz, olha, se você está perdido, eu sou o caminho. Se você está morto, eu sou a vida. Se você está na mentira, eu sou a verdade. Se você está com sede, eu sou a água da fonte da vida. Se você está com fome, eu sou o pão da vida. Se você quer fazer parte desse rebanho, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. O que Jesus está dizendo é, eu sou tudo aquilo que você precisa. João capítulo 14, ele está se levantando para dizer, eu sou a resposta que a humanidade precisa. É por isso que ele diz, eu sou isso, eu sou aquilo. E por quê? Porque talvez hoje a sua necessidade não é algo, é pão, ele sou pão. Talvez a sua necessidade hoje não é restauração de uma propriedade, mas é física, eu sou cura. É por isso que nós precisamos entender que Deus é um Deus que conhece a nossa necessidade, seja ela familiar, conjugal, financeira, profissional, espiritual, ministerial. O que Jesus está dizendo, eu não deixei de ser o eu sou. Ele permanece sem eu sou. Aquele que falou com Moisés e aquele que estabeleceu a igreja e guarda da igreja e sustenta a igreja. Então, independente da sua necessidade, hoje ele está dizendo, eu sou. Eu sou o que sou, irmã Paloma, irmã Rafaela, irmã Emily, presbítero Rogério. Ele está dizendo, eu sou o que sou. Ou seja, independente do que você necessita e precisa, o que ele está dizendo é, eu já sou a resposta para a pergunta que você vai fazer. Eu já sou a resposta para a necessidade que você vai ser posto, no processo que você vai ser colocado. Então entenda que Jesus já é a resposta. Jesus é suficiente. Mas irmão, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Se você tiver Jesus, você já tem tudo. Aí Paulo diz, eu já aprendi a me contentar com o que tenho, sem a ter muito, sem a ter pouco, sem a ter fatura, sem a padecer necessidade. Em todas as coisas estou mais do que instruído. E por que, Paulo? Porque tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo está dizendo não é a fartura que me fortalece, não é a escassez que me fortalece, mas o Deus que está comigo na fartura, o Deus que está comigo na escassez. Não é a doença que me fortalece, não é a cura que me fortalece, mas o Deus que na minha angústia, na minha cura se levanta como um Deus que intervém me trazendo restauração. Este é o Deus que nós servimos. Este é o Deus que você serve. Jesus está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas não se preocupe, se você quer fazer parte desse rebanho, eu também sou a porta das ovelhas. Eu sou o pastor, não um pastor que dá vida pelas suas ovelhas, porque ele permanece sem eu sou. E a Bíblia vai dizer em Hebreus que não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer de nós, mas um que antes em tudo foi tentado, mas em nada pecou. O que Jesus está nos ensinando é, eu sou a resposta que você precisa. Eu sou tudo aquilo que você precisa. Irmão, olha aqui para mim rapidinho. Jesus é suficiente na minha sua vida. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e falamos, mas Senhor, está faltando isso, está faltando aquilo. A porta fechou, o salário não está dando nem para o mês,
está sobrando dívida de vez sobrar dinheiro. Porque em alguns momentos nós começamos a olhar para a circunstância. Mas o que Jesus está me pedindo para te dizer nessa noite é: se você estiver comigo, você já tem tudo. É só questão de tempo para chegar na sua mão. Se você está no processo de dívida, é só uma questão de tempo para chegar à provisão. Se você está debaixo de enfermidade, é só uma questão de tempo para você alcançar a sua cura. Se você está no processo de destruição da sua família, de destruição do seu lar, é só uma questão de tempo para que eu restaure a sua família, restaure o seu lar. Mas Ele está dizendo: não saia da posição, não saia da presença, permaneça na minha presença, permaneça em Jerusalém, para que vocês venham viver a minha promessa. Então, primeiro, Jesus estabelece o destino. Qual? O Pai, o céu, onde nós já temos uma morada. Segundo, Jesus diz e revela o caminho para chegar nesse destino. Mas só que Jesus está dizendo: ei, eu sou o caminho, esse é o destino, mas eu estou indo embora. Mas Jesus, você vai nos abandonar, nos deixar órfãos? Não. Eu rogarei ao Pai, e Ele enviará outro Consolador, o Espírito Santo, que o mundo não vê e não conhece, mas vocês conhecem. Ele está convosco, mas habitará em vós. Então, primeiro, Jesus, Ele aponta para o destino. Ele revela o caminho que faz com que você chegue a este destino. Mas Ele também prometeu um amigo. Ele prometeu um Consolador. Ele prometeu aquele que Ele está à direita do Pai, mas está dizendo: o meu Espírito está com você. A Bíblia diz que quando Ele diz: eu enviarei outro Consolador, essa palavra outro não é outro menor, não é outro com menos poder, de uma natureza inferior. Ele está dizendo: eu enviarei outro do mesmo poder, da mesma natureza, com a mesma essência. Aleluia! Quem é este? O Espírito Santo na verdade, que vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Então Ele apontou um destino, Ele revelou um caminho, mas Ele está dizendo: eu preciso te trazer um amigo, um Consolador, que vai ser o seu amparador, o seu auxiliador durante este caminho. Porque sabe qual é a verdade, irmão? Sozinho você não consegue. Talvez você pense que pela sua força, pelo seu vigor, pela sua capacidade, pela sua habilidade, você vai trilhar um caminho, alcançar o destino. Mas Ele está dizendo: sozinho você não consegue. João capítulo 15, Ele diz: sem mim nada podereis fazer. Talvez eu e você achem que conseguimos sozinho. Mas olha para mim, até para você entrar por essas portas, você precisa de um amigo, Consolador, Espírito Santo. Às vezes nós chegamos e falamos: mas irmão, eu estou aqui só pela graça. Porque estamos cansados, às vezes abatidos, por isso falamos: eu estou aqui pela graça. Mas no dia que você está bem, está feliz e está alegre, entra por aqui, também é pela graça. É pela ajuda do Consolador que habita dentro de você. Então o que Jesus está dizendo é: eu sei que o caminho não vai ser fácil, mas eu rogarei ao Pai, e Ele enviará outro Consolador. Porque, irmão, se não fosse o Espírito Santo, você não suportaria. Se não fosse o Espírito Santo que habita dentro de mim e de você, porque entregamos a nossa vida para Cristo, eu e você não suportaria. É por isso que Paulo vai dizer: ainda que o nosso homem exterior se canse, o nosso interior se renova dia após dia. Por que, Senhor? Porque tem o Espírito Santo dentro de você. Tem um Deus que habita dentro de você. Aquele dia que você quer chorar e você está chorando, Ele está lá tomando a sua mão. No dia que você não tem um ombro para chorar, o Espírito Santo está lá para chorar com você. Está lá para gemer com você, está lá para clamar com você. Quando você está alegre e feliz, o Espírito Santo também está com você. Porque essa palavra Consolador é Paracletos e diz respeito a alguém que nos toma pela mão e nos guia. Então o Espírito Santo não só habita dentro de mim e de você, mas Ele é um amigo fiel que vai segurar nossa mão e nos conduzir até o destino pelo caminho. O Espírito Santo é aquele que te toma pela mão e por este caminho que ainda é estreito, de renúncia, de dor, de espinho, de cansaço, de desânimo, é Ele que toma a sua mão e diz: olha, o destino é o céu, o destino é o céu,
assim, irmão. Tem dia que você quer ganhar o mundo para Cristo. Aleluia. Tem dia que você não quer nem sair de casa para falar de Jesus. Aleluia. Tem dia que você fala, meu Deus, hoje eu quero pregar. Tem dia que você fala, Deus, tomara que a irmã não me veja. Aleluia. Porque nós somos assim, ó, inconstantes. Mas só que Deus, Ele nos sustenta em nossa constância. É por isso, irmão, que nós dependemos do Espírito Santo. Porque Ele está dizendo, Ele é o nosso Consolador. Ou seja, o Espírito Santo é aquele amigo fiel que vai estar sempre ao seu lado. Às vezes você não tem com quem se abrir, com quem falar, você está desesperado, angustiado. Você fala, com quem eu falo? Eu falo com o pastor, eu falo com o pai, com a mãe, com o filho, com a filha, com quem eu falo? Fala com o Espírito Santo. Aleluia. Não negligencie o Deus que está dentro de você. Porque Ele te conhece, mas a pergunta, você conhece Ele? Porque é Ele que segura na sua mão, não você segura a mão dele. Se fosse o contrário, nós nem estaríamos aqui. Mas entenda que é este Consolador, o amigo que Jesus prometeu, para que você chegue ao destino final. É este amigo que vai estar com você quando tudo estiver bem. Mas é este Consolador que vai estar com você quando tudo vai mal. E por quê? Porque até os valentes se cansam. É o pai da fé, Abraão, que em Gênesis 15 está desanimado, falando, meu Deus, acho que Deus não vai cumprir a promessa. É o pai da fé. Se ele é o pai da fé, desanimou, imagina a gente, presbítero. Se Moisés que orou, o céu se cerrou, não choveu, depois que ele orou e voltou a chover, ele orou, o fogo desceu do céu. Ele está debaixo do exílio falando, Senhor, não sou melhor do que meus pais, me leve louco. Se ele é o maior profeta nas Escrituras, no Antigo Testamento, e está pedindo a morte, e está desanimado, quem sou eu e você para não desanimar? O problema é que para o nosso desânimo e o nosso pedido de morte, Deus tem descanso. Para o nosso desânimo e pedido de morte, Deus está dizendo, ele, Elias, levanta e come que a caminhada é longa. Porque quando você desanima, o que Deus tem? Uma cova preparada? Não. Deus tem pão e água. Aleluia! Quando você está desanimado, Deus ele diz, ó, eu tenho pão e água para você. Glórias a Deus. Porque é meu pão que vai restaurar o seu ânimo. É minha água que vai restaurar o seu ânimo. Ei, Elias, a caminhada ainda é longa, Elias. Porque está desanimado. Como diz o salmista no Salmo 42, porque está batida a minha alma. E porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Porque Ele é a minha salvação. O que Deus está dizendo, Elias, para o seu desânimo não tenho cova, não tenho sepultura, mas eu tenho pão e água. E por que, Senhor? Porque a sua caminhada é longa. Você enxerga o presente, eu enxergo o futuro. Você está desanimado no presente, mas eu tenho alegria para o seu presente e um plano de paz para o seu futuro. E para você, Abraão, sai da tenda e olha para cima. Porque é no desânimo que eu e você muitas vezes começamos a olhar para baixo. Ele está dizendo, Abraão, muda sua ótica. Olhe para a promessa, lembre da promessa. Porque é no desânimo que devemos olhar para a promessa que o Senhor nos fez. É por isso que o Espírito Santo é tão importante. Porque ele diz, eu enviarei o Espírito da verdade, que vos ensinará todas as coisas e vos lembrará de tudo o que vos tenho dito. Porque no dia que você está na sua tenda, lá na sua casa, que nem Abraão, olhando para baixo, todo desanimado, o Espírito Santo fala ao seu coração, dentro da promessa. Você lembra que Deus ia restaurar a sua casa? Você lembra que Deus disse que você seria um grande instrumento na mão dele? Você lembra que Deus te levantaria como um pastor? Porque é no desânimo que de vez lembrar da promessa, nós esquecemos dela. Mas só que o Espírito Santo, como eu disse, é aquele que pega na nossa mão e diz, ei, você lembra que eu restaurei o seu lar? Você lembra quem você era e quem te tornei? Você lembra que te tirei do lamaçal do pecado? Você não tinha vida, você não tinha estrutura, você não tinha família, você não tinha um lar, você não tinha esperança, você não tinha um destino, um propósito de um futuro, mas sou eu que restaurei a sua vida. Então, Abraão, olha para cima, Elias, coma pão e beba água
noite. Aleluia. Glória, glória, glórias. Aí o Espírito Santo no dia difícil te lembra. Aí foi Deus que te chamou. Não foi o pastor que derramou azeite na sua cabeça, Davi, foi Deus. Não foi Deus, foi o homem que te escolheu, foi Deus que te escolheu. É por isso que Paulo diz: nós ficamos perplexos, mas não desanimamos. Aleluia. Nós podemos ser levados, irmão, ao estado de querer parar, mas Deus é aquele que através do Espírito Santo nos conforta e nos consola. Então primeiro ele apontou um destino, revelou o caminho, mas ele está dizendo: ei, minha igreja, eu tenho um consolador que vai estar com você em todo o tempo. Porque a promessa não era um consolador que estaria com nós temporariamente, mas ele diz: ele estará convosco para sempre. Em todo o tempo o Espírito Santo ele está conosco. Em todo o tempo Ele está segurando a nossa mão, nos alegrando, nos renovando, nos dando graça, nos dando força. É aquele dia que você dorme só pela graça, angustiado, perturbado. Mas quando você acorda, você fala: meu Deus, que alegria é essa, que renovo é esse? E por quê? Porque você tem um Deus que zela da sua alma, tem um Deus que cuida da sua vida. É aquele dia que você vem cansado para o culto, dizendo: Senhor, eu estou prestes a parar. Mas Ele tem uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo para o seu coração, dizer: hoje não vai ser um dia que você vai parar, mas um dia mais que eu vou trazer renovo, um dia mais que eu vou trazer a esperança, um dia mais que eu tiro a ansiedade, a solicitude pelo dia de amanhã e trago refrigério ao seu coração. Porque Provérbios capítulo 12, Salomão diz: a solicitude leva o homem ao desânimo, mas a boa palavra traz alegria. Então é no dia que você está desanimado que você não pode deixar de buscar Deus, irmão. É no dia que você está ansioso que você não pode deixar de ir para o culto. É no dia que você está desesperado, pensando em desistir, que você não pode deixar de meditar nas Escrituras. E por quê? Porque enquanto a solicitude gera desânimo, a ansiedade gera desânimo, a boa palavra nos alegra. Enquanto você medita nas Escrituras, Ele te renova, Ele te libera, Ele te transforma, Ele alumia os seus olhos. Você diz: mas Senhor, eu estou me sentindo perdido, Senhor, eu me sinto desalimentado. Mas Ele vai dizer através do salmista: a tua palavra é lâmpada para os meus pés, a tua palavra é luz para o meu caminho. Mas Senhor, eu estou me sentindo vivendo uma vida infiel, Senhor, eu quero parar de viver uma vida de pecado e viver em santidade. O salmista diz: me ensine a guardar a sua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Como? Purificará o jovem seu caminho, observando conforme a sua palavra. Então é no dia mau que nós não podemos deixar de buscá-lo. É no dia mau que precisamos correr para os pés dele. E quem vai te ajudar nisso? O Espírito Santo. Aí Paulo diz: nem sempre você vai saber orar. Tem dia que você está tão para baixo, desanimado, você não fala: meu Deus, o que eu vou falar para Deus? Eu vou falar o que para Ele? Aí Paulo diz: mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É aquele dia que você chega na presença de Deus e fala: Senhor, eu não sei o que falar, eu estou assim, estou assado. Você se derrama, mas tem alguém intercedendo por você agora. Não só o Espírito Santo, mas o Filho. Porque nós temos um intercessor para com o Pai. Não é o sumo sacerdote da antiga lei, é alguém que é superior a Arão, que é da linhagem de Melquisedeque, aquele que sabe exatamente o que está ansioso e suaçando no Getsemane, aquele que sabe que olhar para o futuro e falar: meu Deus, eu estou tão angustiado que eu preciso que o Senhor me traga conforto e consolo. Jesus é exatamente aquele que sabe o que eu e você passa, mas o Espírito Santo também. Porque Ele disse: se vocês me amarem, o Pai amará vocês, e eu e Ele viremos e faremos em vocês morada. Hoje Deus habita em mim e você, irmão. O Deus do Espírito Santo está comigo e com você. E é por isso que você permanece em pé. É por isso que você, mesmo aos trancos e barrancos, você não para, porque o Espírito Santo te renova dia após dia. O Espírito Santo não deixa você cair. O Espírito Santo não deixa você parar.
O Espírito Santo, ele alegra o seu coração, ele restaura o seu ânimo, ele renova a sua estrutura. Para quê? Para que você não pare. Porque ele é o amigo que Jesus enviou, o consolador que Jesus enviou, Aleluia. para estar com você no caminho, para te levar até o destino. Então não se esqueça da mensagem de esperança que Jesus está trazendo. Porque ele diz: olha, eu deixo a minha paz. Verso 27 do 14. A minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo andar. Não se turbe e nem se atemorize. O que Jesus está dizendo: eu tenho paz para o seu coração hoje. Eu tenho paz para a sua alma hoje. Porque a paz que o dinheiro te dá é passageira. A paz que a medicina te dá é passageira. A paz que a medicação te dá é passageira. Mas ele diz: a minha paz eu dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. Que paz é essa? Paulo responde: não vos inquieteis por coisa alguma, mas antes apresentei as vossas inquietações através de orações, súplicas e ações de graças. E o nosso Deus, que tem uma paz que excede todo entendimento, preencherá todo o vosso coração. Porque a paz dele excede todo entendimento. Como assim, irmão? Você está lá chorando, você está lá sofrendo, mas mesmo assim você está adorando, você tem paz no seu coração. E porque você entendeu que quem te fortalece é o Deus vivo e verdadeiro que você serve. Aquele que não dorme, não tosqueneja, aquele que segura na sua mão e diz: ei, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está dizendo: eu não te abandonei, eu não te deixei, mas eu continuo com a sua vida na palma da minha mão. Porque quando eu me levanto para operar, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Porque antes que houvesse dia, eu sou na sua vida, eu sou na sua história. Então entenda, igreja, que você não está sozinho no caminho, caminhando para o destino. Você tem alguém ao seu lado 24 horas por dia. Não é o pastor, não é o obreiro, não é o Bruno, é o Espírito Santo. Então, não rejeite ele. Não deixe de se comunicar com ele. Não abandone ele. Não resista a ele. Não entristeça ele. Mas saiba que diariamente ele vai estar tomando a sua mão para que você continue olhando para o destino. E o nosso destino não é essa terra. Eu acabo com a esperança que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15. Ele diz: no abrir e no fechar de olhos, ante a última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós juntamente com eles seremos transformados e encontraremos com o Senhor nos ares. A esperança da igreja, irmão, é Jesus Cristo voltar para nos levar. A esperança da igreja não é um mundo melhor, um mundo de paz, um mundo sem guerra, não. A esperança da igreja é utilizar de tudo isso para propagar o nome de Cristo, que vai voltar para buscar. Aleluia. É por isso que o Espírito Santo é aquele que sustenta, guia e direciona a igreja. E assim como João vai escrever em Apocalipse 22, o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida eterna. Se coloque em pé, vamos orar. Glória a Deus.